vibra a sensação, gosto da canção, é um grande amor. Olá, queridos ouvintes da Rádio Tropical Web Brasil, você conectado com o mundo e o mundo ligado em você. Hoje quem vos fala novamente nessa terça-feira, não, nem na próxima eu vou te convidar mais no fim do programa, tá? É porque eu já te digo uma coisa, estou muito emocionada hoje, tenho um convidado para lá de especial. Eu já recebi até mensagem dizendo que pessoas estão esperando esse programa por causa dele. E ele com certeza está ansioso, mas não mais que eu. Como nós dois somos da área do lado emocional, da psicoterapia, das terapias, com certeza a gente vai controlar o nosso emocional e vai dar tudo certo. Programa Conscientizando nessa terça-feira de calor no Rio de Janeiro. Eu tô muito feliz de estar com vocês, então já quero dizer de antemão, guria, por favor, manda mensagem 21 97 159 1211. Manda que a Luciana quer me passar essas perguntas para que eu faça para o Igor e principalmente, hoje o tema é para os homens. Então, meu amigo, tu que está esperando por esse programa, é a oportunidade de tu virar a chave e procurar esse profissional para resolver os teus problemas. O tema que eu vou falar hoje é o tema que está viralizando aí, que é sobre a novela Vale Tudo. Essa novela, ela anda trazendo vários insights, vários temas importantes para nós. E o que viralizou na última semana foi a Consuelo, que tem um filho chamado André, aonde o André está namorando com a Aldeide, a mulher que viu ele crescer. E isso foi um show da Xuxa doido. E tomar consciência de quantas vezes a mãe atrapalha a vida do filho adulto por não aceitar que ele cresceu. Só que tem um ponto bem importante que eu trouxe e justamente para o nosso convidado hoje também explicar sobre um olhar masculino, qual é o ponto que o homem deve se posicionar diante da mãe sem se sentir culpado. Então essa pergunta ele vai responder no próximo bloco e tá tudo bem. Mas eu quero que tu, mulher que está assistindo o programa, manda mensagem, pergunta pro teu marido do teu lado, que eu sei que ele está do teu lado, pergunte, qual é o teu problema? Que eu vou mandar pro 21 97 159 1211 para que a gente possa tirar as dúvidas. O programa é conscientizar para evoluir. Então aproveite essa oportunidade, esse acesso a esse profissional incrível para desmistificar as coisas que estão paralisando a tua vida. Eu estou até um pouco emocionada, mentira, não estou mesmo. Eu estou acelerada. A minha terça-feira foi pegada. Gente, no olho do sol, eu fui atender presencialmente. Voltei correndo para casa no olho do sol, tomei um banho e fui atender. Porque eu sou uma trabalhadora desse Brasil. Então, eu quero te dizer, lembre-se, 21 97 159 1211. O meu Instagram, eu coloquei uma caixinha de perguntas para falar sobre esse profissional que está aqui conosco hoje. E qual é a pergunta que tu gostaria de fazer para ele num olhar masculino? Então, tu pode ir lá mandar mensagem. O meu Instagram é michelleramos.psicoterapeuta, porque conforme as perguntas estiverem lá, nós podemos também fazer uma live, que nem fizemos das meninas do último programa, e assim dar continuidade nesse assunto, porque saúde mental hoje em dia é primordial na vida de todo mundo. Tanto para o homem quanto para a mulher. Mas a gente sabe que as mulheres, nós somos mais abertas a essa evolução, a essa transição, e o homem, ele precisa de um empurrãozinho. Então, quando a gente traz um homem, meu amor, a gente quer fazer uma ciranda masculina e botar todo mundo dentro. Luciana, eu vou aproveitar. Luciana já me deu uma lista. Tô bem feliz. As pessoas estavam me esperando. Rogério, do Rio de Janeiro, aguardando o programa Conscientizando. Rogério, muito obrigado, viu? Depois que o nosso querido Eric Herrera saiu, ficou aquele lugar no coração, que era o programa anterior, mas nós já temos também a Sandra, Conexões que Transformam, que está às 19 horas. Então, podem entrar às 19 horas, que Sandra é incrível, sempre traz um profissional incrível, que vai estar sempre dando uma pitada no mundo do empreendedorismo e te ajudando a caminhar. Depois também teve Clara Cristina Santos, de Niterói. Estou aguardando o programa Conscientizando. Garota, um beijo. Janaína Martins, de São Paulo. Janaína, tu tá batendo cartão, hein? Toda terça-feira, garota. Que linda, um beijo pra ti. André Felipe de Guarulhos. Esse ele disse pro meu convidado, né? Eu, quando vi que era ele, um masculino, eu já amei. Estou aguardando. Então, meu filho, aguarde, já manda a tua pergunta pro 21 97 159 1211. Mas o que eu quero falar hoje, que eu já tô tagarela, em relação a isso? O quanto a mãe, ela tem uma responsabilidade nesse posicionamento do homem. O homem, ele tem a sua culpa, ele tá todo mundo no seu lugar.
Mas a mulher, ela também precisa entender que o filho, ele não tá para salvar ela das suas próprias frustrações. Então, entender que ele vai passar pelos processos evolutivos e o que ela tem que resolver, na grande maioria das vezes, não é com o filho, e sim com o marido ou com o pai. E tomar consciência de um profissional que pode te orientar a te posicionar dentro das tuas dores, dos teus traumas, é primordial, até para que tu possa dar uma educação saudável pro teu filho. Tem até um vídeo que amanhã eu vou soltar lá no meu feed, michelleramos.psicoterapeuta, ele é bem interessante. Vou te dar um spoiler do que é. É uma menina, tá ela e o pai dela, e aí a mãe diz bem assim: nossa, minha filha, dá um passo à frente quem teve uma escola particular. Aí ela dá um passo pra frente. Quem um passo à frente, quem teve lanche pra levar toda a escola. E a menina foi indo. Quando chegou nessa pegada aí, ela chegou uma hora que ela é uma criança, ela começou a chorar, meu pai não vem. Mas tá tudo bem, meu pai não vem, mas o pai batalhou para dar o melhor, sem podar ela. Ele deu a oportunidade. Então, a consciência que a mãe tem que ter de educar o filho, o homem, o masculino, é entender que ele vai ter relações com outras mulheres. E assim a gente procria, a família cria. E a sistêmica diz com que o filho honra os pais quando ele gera, leva a família adiante. Então, tomar essa consciência de que o lugar do filho é do filho, não é do marido. Enfim, não vou mais me aprofundar nisso, porque você sabe que eu falo muito, mas eu quero que a Luciana coloque aquela música especial, porque eu quero entrar logo em seguida já com o meu convidado, que eu tô mais nervosa que vocês. Bora, Luciana. Tá ali, né, gente? Empolgadíssima. Eita, dizem que são homens, né? Então vamos ver se não são meninos. Muito bom. Estamos de volta no segundo bloco do programa Conscientizando aqui na Rádio Tropical Web Brasil. Você conectado com o mundo e o mundo ligado em vocês. Acabou de me dar um branco e eu fui ler o negócio, gente. Que é isso? Isso é o sol que eu peguei hoje. Gente, tava 37 graus. Só na misericórdia. Eu fico imaginando tu chegar em casa cansado na terça-feira e no verão de 50 milhões de graus que vai estar esse Rio de Janeiro. Deus é mais, né? O que é, Luciana? Tem muita coisa, hein? Tem muita pergunta. Vamos devagar com a dor. Porque ela reclama quando tá frio e reclama quando tá sol. Vai entender, hein? Não, eu gosto do frio. Eu sou gaúcha, gente. Me respeita. Me respeita. Eu gosto de andar com uma roupa bem vestida. Eu gosto de tudo. No calor, a gente tá o tempo todo desmanchando. Mas eu não quero ficar de mais delongas, porque eu quero fazer minhas perguntas pra ele. Por favor, Igor, psicólogo, conte pra nós quem é você, quem é seu pai, sua mãe, sua história e sua profissão. Muito boa noite, Luciana, Michele, os ouvintes. Vamos lá, eu me chamo Igor Rodrigues, estou muito emocionado e feliz de estar aqui. E quem é o Igor? O Igor nasceu no bairro do Engenho Novo, no Rio de Janeiro. Perdeu a sua mãe aos 9 anos de idade, que foi o primeiro trauma, né? Lembrado assim, forte. Depois fui morar com uma tia que me deu muito amor, muito carinho e se tornou a minha referência materna, com tia, com primos. Depois fui morar com madrasta em Nova Iguaçu. Lá eu tive a experiência de ter um relacionamento muito ruim por conta que eu sofri diversos abusos psicológicos por conta da madrasta, que era racista, enfim, uma série de fatores que foi bem negativo, principalmente para a autoestima do homem preto. Aí fui crescendo um pouco mais, com 22 anos eu me profissionalizei, joguei futebol profissional por apenas 2 anos, né? E foi aí então que eu decidi, eu queria fazer medicina, mas como eu não estava com condições financeiras para fazer e também não tinha tempo para poder estudar e investir nisso, eu consegui uma bolsa para fazer psicologia. Então, quando eu entrei no mundo da psicologia, eu fiquei completamente apaixonado, me identifiquei. Antes disso, eu conheci a hipnose clínica, onde foi uma ferramenta terapêutica que me ajudou muito para poder falar melhor. Porque eu era bem gago por conta dos traumas que tive no passado, mas a hipnose clínica, junto com diversas outras ferramentas, a PNL, a psicologia, a neurociência, técnica de oratória, você consegue falar muito melhor. E assim,
Então, hoje eu sou palestrante, sou professor de hipnose, de PNL, sou psicólogo clínico. Gente, esse homem, ele tem um currículo incrível. E é incrível você estar falando aqui. E olha que eu estudei o currículo dele, né? Mas eu quero só assim, que eu sei que tudo que ele falou é maravilhoso. Mas me conta um pedacinho da gagueira. Então, segundo a minha prima, assim, que eu converso mais com a Kátia, ela disse que eu fiquei gago depois da morte da minha mãe. Gente. Então, por ter sido, assim, morte, ela é um evento traumático. Então, a partir desse episódio, e também que eu lembro, né, foi a partir daí que eu comecei a ficar gago. E com 15 anos de idade, eu pensei em suicídio. Eita. Por conta da gagueira. Porque um gago, geralmente, ele não vai... A autoestima dele também já, assim, aí também já é reduzida, né? E muitas coisas eu queria falar, principalmente para me relacionar com as meninas, né? Sim, sim. Mas a timidez, a vergonha, como que eu vou falar? Às vezes eu queria colocar algumas palavras e a outra. Enfim, era uma confusão só. E por conta disso, por ser um adolescente e vivendo num ambiente nada saudável, eu queria me livrar da dor. E uma das formas de se livrar da dor é fazendo o que não se deve ser feito. Inclusive, nós estamos no mês de setembro, que é de prevenção ao suicídio. Exatamente. E é interessante o Igor falar isso, porque ele faz no lugar de fala de homem. E quando os homens muitas vezes se anulam, deixam de se posicionar diante de uma menina justamente por ter vergonha, ou não saber se expressar, ou se achar vulnerável, ou não se achar bonito o suficiente, porque a gente vê um monte de marombado aí maravilhoso, mas não é sobre isso, é sobre valor interno. Então, por favor, nesse mês de setembro, não só no mês de setembro, mas todos os dias da tua vida, lembre-se que nós temos a internet com demais informações sobre saúde mental. E aproveite que isso é gratuito, porque a tua avó, o teu pai e a tua mãe não tiveram essa oportunidade. Então não venha me dizer, tu que fica rodando timeline no Facebook, no Instagram, vendo bobagem, que tu não tem tempo de buscar uma informação dos milhões de profissionais bons que tem lá. Então, por favor, faça o teu dever e não reclame. Mas eu quero voltar agora ao psicólogo Igor. Igor, me diz uma coisa, o que mais dentro do teu conteúdo, qual foi a tua técnica que tu mais gostou dentro da psicologia? Qual foi o teu olhar crítico para isso? Então, a técnica que eu mais gostei dentro da psicologia, né, é a ferramenta terapêutica, que é a hipnose clínica. Que eu conheci a hipnose antes da psicologia. Eu posso dizer que a hipnose foi um divisor de águas na minha vida, porque eu aprendi a hipnose, eu conheci a hipnose, né, pela internet. Então, como naquela época eu não tinha condições financeiras de pagar um curso, né, assim, de comprar um curso, eu via para o centro do Rio de Janeiro, para os secos, eu ficava comprando livros. Então, todo livro de hipnose, PNL, eu comprava e eu devorava os livros. Depois eu fui saber que eu era um autodidata na área. Eu nem sabia, então, eu tinha uma facilidade muito grande para aprender e aplicar as técnicas. Só que eu não tinha curso. Então, com menos de um ano assim, de estudo, assim, pesquisa, eu consegui, né, fazer uma auto-hipnose, que toda hipnose é uma auto-hipnose, e dá um salto gigantesco, que a minha ex-companheira, vendo aquilo, ela fala, pô, ajuda outras pessoas também. Isso antes da psicologia. Então, eu entrei na psicologia também para ter mais autoridade e aprender mais técnicas, estar mais embasado, né, cientificamente, para poder ajudar pessoas com essa ferramenta. Não, e é muito incrível, porque tu falar de hipnose é que nem eu falo de constelação familiar. A gente pega essas primeiras para ter acesso às bases fundamentais, né? A famosa que tem, assim, comprovação científica. Mas eu tenho uma visão muito grande, sendo psico... tu vai me dar as folhinhas? É longa, vai. Tá. É muito Resumir, tá. Gente, mandem pergunta pra Luciana, ela tem bastante coisa pra fazer hoje, anotar. Então, mas assim, quando eu comecei dentro do meu ramo, foi dentro da constelação, e isso foi um divisor de águas, porque a gente passa pelo processo da expansão de consciência para depois ter acesso. Mas eu quero te fazer uma outra pergunta, Igor, em relação a isso. Muitos dos homens, eles têm dificuldade de falar sobre os sentimentos. A hipnose, ela pode ajudar a lidar isso com ansiedade, estresse, raiva, porque o homem, eles têm um ápice de raiva. Eu assisto um programa aí que os homens saem quebrando tudo. São diversas técnicas, né, que podem ser utilizadas para ajudar o homem externalizar as suas emoções.
Eu sou suspeito de falar, Sim. mas pra mim a hipnose é a melhor técnica que se tem para alívio de ansiedade, raiva. Por quê? O estado de hipnose, a hipnose é um transe, né? É um estado onde nós entramos nesse estado diversas vezes durante o dia. Só que as pessoas não sabem disso. A hipnose é um estado natural de consciência. Então, a gente faz uma indução a esse estado, como por exemplo, colocar um fundo musical que te acalma, você dá altos comandos do corpo, por exemplo, relaxar. À medida que eu mudo o tom da minha voz aqui, o seu corpo ele vai correspondendo com o tom da minha fala, com o tom e ritmo. Ou seja, se eu falar dessa forma um pouco mais devagar e um pouco mais lento, você vai falar assim, mas que fala chata desse cara. E você pode começar a ficar sonolento. Lembra do tempo como, assim, quando você estava em sala de aula e tinha aquele professor que falava mais devagar e te dava sono? Então você passava ali por um transe. Por quê? O seu cérebro não queria ouvir aquele tom. Mas se eu mudo o tom da minha voz, se eu fico mais enfático, se eu bato palma, eu chamo a sua atenção, eu quebro o padrão, então eu deixo você mais alerta, mais ligado. Tudo isso por conta da comunicação. A hipnose é comunicação, mas atenção, eu consigo entrar nesse estado. Deixa eu te fazer uma pergunta, aproveitando esse gancho. Quando se fala sobre a hipnose, sobre esse posicionamento, a entonação da voz, a gente também pode falar sobre a oratória, né? Uma coisa complementa a outra. Exatamente. Ela só dá um ênfase. Vamos supor que a oratória seja a cereja do bolo. Exatamente. Né? E eu tenho uma pergunta aqui para te fazer. Pergunta. A hipnose realmente pode ajudar a largar vícios como cigarro ou compulsão alimentar? Sim, pode. Dá um exemplo. Pegar uma fase oral, né, de uma criança, onde geralmente a criança ela fica muito com o dedo na boca, então, né, Sim. então são fases. Nessa fase, vamos supor que dentro dessa fase, os pais, agora eu tô com os pais, pra não ouvir muita criança, dá chupetinha, né, não quer falar, dá chupetinha. Aí passa de 4, 5 anos e tá com chupeta, assim. Então, a libido dela, o prazer dela, assim, ela pode ser reforçada ali. E quando chega na fase adulta, quando a pessoa está estressada com alguma coisa, ela quer pôr algo na boca. Pode ser o cigarro. Ah, eu entendi. Isso aí já entra na neurociência, né? Que aí a gente vai para a neurociência, que é incrível também, né? É sensacional. Eu quero fazer mais uma pergunta. Eu tenho as minhas perguntas aqui para te responder. Olha só, essa pergunta aqui é bem interessante. Há evidências de que a hipnose funciona em questões como dor crônica ou desempenho desportivo? Muito bem, vamos lá. Excelente pergunta, viu? A hipnose, ela pode dissociar dor. Como, por exemplo, uma pessoa que tem fibromialgia, geralmente, que são mais de 6 pontos de dores no corpo. Essa pessoa, ela pode, no momento de estresse, aumentar os seus níveis de dor, né? As percepções de dores. Quando eu faço uma hipnose com essa pessoa para ela relaxar os seus músculos, que é chamado de relaxamento progressivo, esse relaxamento dos músculos aumentam, assim, diminuem a percepção de dor e aumenta a sensação de bem-estar e relaxamento. Isso faz com que diminua as dores. E sem contar que com a hipnose a gente pode se buscar os gatilhos que levaram àquela percepção de dor. Um exemplo, uma pessoa, aqui eu vou pegar uma mulher. Uma mulher viu o marido traindo num carro vermelho. E naquele momento ali ela sentiu uma dor muito forte por ser uma parte do corpo. Então pode estar ancorado toda vez que ela vê um carro vermelho ou associar com uma cor vermelha, ela pode sentir dor na parte do corpo. É um exemplo, sabe? Sim. Mas acontece. Então são vários gatilhos que podem levar a dor na pessoa. Se eu consigo descobrir esse gatilho e eu consigo dar um novo significado, que é ressignificar, essas dores acabam. Não, e é interessante, assim, eu sei porque eu também eu fiz... Ai, me deu um branco agora. Fala comigo, Igor. Fala comigo. Hipnose. Eu fiz hipnose, mas eu não coloquei pra frente. Foi mais um curso que eu fiz pra ter uma consciência, eu coloquei pra frente. E é interessante quando a gente fala sobre isso. Pode falar. Então, assim, e a questão da hipnose, assim, eu recebo uma galera que já fez hipnose com vários profissionais. Eu nunca, assim, tentaram me hipnotizar, mas ninguém nunca conseguiu me hipnotizar. A hipnose é um estado natural. Se eu pedir pra você
respirar de forma devagar, imaginar e colocar para um fundo musical um ambiente confortável, você vai entrar nesse estado. A questão é a permissão, é você se permitir entrar. Porque o estado natural todo mundo entra. Assim, tem até um exemplo na Bíblia, né, que Deus quando coloca Adão num sono profundo, a Bíblia diz que Deus coloca Adão e retira uma costela, é uma cirurgia. A palavra hipnose vem do grego hipnos. Hipnos quer dizer sono. Então, é um estado, só que quem patenteou a palavra foi James Braid, se eu não me engano. Só que hipnose não é sono. É um estado que de tu entra em consciência. Mas nesse estado você pode entrar no estado mais relaxado e você consegue fazer cirurgia, né? Até extração de dente, que a primeira extração de dente com anestesia hipnótica foi nos Estados Unidos em 1950. Né? Você pode, e também era utilizado muito na Primeira Guerra e na Segunda Guerra Mundial, a anestesia hipnótica para amputação de membros. Então, ou seja, é uma ferramenta fantástica para você utilizar para dor e para tudo, na realidade, né? Igor, nossa, tá incrível essa conversa, mas eu quero aproveitar que eu já tirei essas... Bom, gente, essa daqui já foi, tá? Vamos para a parte outra que também é bem legal. Luciana tá ali só anotando as coisinhas, tá? Eu quero falar agora contigo sobre o caso da Consuelo, que eu já falei lá no início do programa, Consuelo. Mas assim, tem umas perguntas bem interessantes, né? Porque assim, a Consuelo, quem vê a novela Vale Tudo, entende que a Consuelo é a mãe do André. E aí descobriu que ele tá namorando a vizinha que viu ele há muito tempo, ou seja, nascer. E aí ela não entende que ele cresceu. E é um tema que repercute bastante, porque as mulheres reclamam muito que os homens são todos infantilizados. Mas por que é infantilizados? Por causa das mães. E aqui tem bastante homens, inclusive tem o João Santos, não, vou ler aqui a primeira do Rivaldo. Rivaldo de Caxias. Igor, tem uma pergunta. Por que temos tanta dificuldade, porque eu tenho tanta dificuldade de me desprender da minha mãe? Tenho 65 anos e ainda moro com ela e não consigo contar quantas mulheres já perdi, Igor. Olha, é uma excelente pergunta. Assim, são vários fatores que podem levar, tá, a essa dependência, né? Mas é importante para você descobrir isso uma psicoterapia. Eu não sei se você já fez, mas fazendo a psicoterapia você vai conseguir descobrir de forma mais profunda. Mas são vários fatores. Talvez vamos pegar um pouco mais da estrutura dessa questão. Por que você depende da sua mãe? Será que a sua mãe, no caso, te criou com uma certa super proteção? Aí você vai investir nessa mãe. Por que essa mãe talvez super protege o filho? Será que talvez ela não teve uma proteção? Porque os contextos vão mudando. Então, assim, a mãe já foi uma mulher, que também foi uma filha. Então, como que foi essa filha? Então, talvez por traumas que ela passou lá atrás, o medo que se tem, ela não quer que você passe o que ela passou. E com isso, a mãe acaba super protegendo o filho. E logo você não cresce uma criança... Assim, você não cresce, assim, você não se torna um adulto dependente, e sim independente, assim, dependente, perdão. Então, é necessário você analisar, né, assim, toda essa estrutura em psicoterapia, né, assim, que é o que eu recomendo, para que você consiga se desvencilhar disso da melhor forma possível, psicoeducando também a sua mãe, e que você consiga ter bons relacionamentos, porque é o ciclo natural da vida. Igor, deixa eu te fazer uma outra pergunta, já complementando essa. Tu tem alguma, não sei se dica seria a melhor palavra, mas assim, o que tu pode sugerir? Porque tem uma pergunta assim, como um homem pode perceber que está sendo infantilizado pela mãe e que isso já passou de um limite saudável? Você tem alguma dica para esse homem ter essa percepção de como ele pode dizer, não, aqui mãe, aqui tu já não entra mais. E aí ele começar a se posicionar. E isso, e essa dica, ela pode ser válida para qualquer idade, né? Porque hoje em dia a gente sabe que tá tudo uma bobagem, né? Uma bobagem no modo bom de dizer, gente. Mentiras, tá? Todo mundo descabível, tá tudo errado. Bora! A minha dica é estudar autoconhecimento. Eu vou contar um caso pra vocês, o meu caso, tá? Tá. No meu primeiro casamento, e único casamento, eu vivi um relacionamento abusivo. Só que eu não sabia disso. Eu não sabia que eu estava num relacionamento abusivo. Como eu perdi a mãe cedo, né, eu tive uma falta de mãe. E meu primeiro relacionamento foi com uma pessoa mais velha.
E ela me tratava como uma mãe, e eu gostava. Porém, ela era extremamente ciumenta. E eu interpretei esse ciúme como amor. Eu achava que esse ciúme que ela tinha, que era doentio, era amor, era a forma que ela tinha de me amar. Só que com o tempo eu não fui aguentando mais, porque isso vai te sufocando. Você vai crescendo ali entre espinhos. Então, até mesmo a faculdade, quando eu entrei, ela falava que eu ia pra faculdade pra arrumar a menina. E tipo, eu não tinha motivo nenhum, sabe? Então, assim, era muito desafiador. E ela falava assim pra mim, procura terapia porque você é doente. Foi aí que eu entrei na terapia. Fazia tu duvidar da tua sanidade. Exatamente, eu vi que o problema não era eu. Era eu também, né? Sim, era um contexto. Então, a partir dali eu fui evoluindo mais. Aí a partir daí, né? Aí eu comecei a buscar mais sobre conhecimento e foi seguindo. Deixa eu te fazer uma pergunta antes de a gente entrar para outro bloco, que tá bem pertinente aqui para mim. O que tu diria para homens que ainda têm vergonha de assumir que vivem essa dificuldade com a mãe e não sabem por onde começar? Tudo bem que tu falou já sobre procurar o profissional, mas tem homens que têm vergonha até de procurar o profissional. O que tu orienta para ele? Pode ser um livro, pode ser um podcast, alguma coisa que tu oriente para que ele tenha um fácil acesso e comece já a introduzir isso no seu inconsciente para poder estar essa virada de chave aí, gente. Aproveita. Então, primeiro o programa Conscientizando, que tá sempre trazendo, né? Aí, Luciana, a CEO aqui, ó, essa garota. Então, você assistiu o programa, né? Assim, buscar informações. Hoje a internet, ela é repleta por informações sobre todos os assuntos. Então, buscar assuntos sobre desenvolvimento humano, né? E pesquisar sobre mães e pais narcisistas, relacionamentos abusivos, como que é. Então, você vai buscar as informações semelhantes àquilo que você está vivendo. E você vai encontrar. Então você vai pesquisando e você vai vendo se você está dentro desse quadro. Muito bom. Eu vou pedir pra Lu colocar uma música e na volta... Mais um pouquinho, tá? Descobrindo uma música aqui. Ah, tá. Para aí. Então eu vou aproveitar e vou ler aqui. Tem uns recadinhos. Tem aqui João Santos de Florianópolis. Por que as mães são tão desapegadas aos filhos e não às filhas? Como é que tu vês? Eu, sobre um olhar sistêmico, eu tenho uma visão. Me diz sobre o teu olhar da hipnose. Então, aí vai variar bastante. Eu vou falar mais no olhar, no olhar da psicologia. Sim. Nós estamos num sistema, numa cultura que é bem machista. Então, uma mulher que cresce num ambiente que é bem machista, essa mãe, naturalmente, ela vai dar preferência mais por homens. Sim. E na antiguidade, vamos retroceder um pouquinho. Quem é que dava mais lucro para a família? Os homens. Então, assim, quanto mais homens tiver na família, mais rica era a família. Uhum. Então, vem com essa estrutura. Então, por isso que as filhas, no caso, serão um pouco mais desprezadas. Então, até hoje tem essa preferência. E sem contar também as mães que acabam projetando o amor que tinha no marido no filho, né, gerando uma dependência também no filho, e o filho, por ser filho e a mãe ser uma autoridade, por forma de respeito, ele não sabe lidar com isso. É interessante tu falar sobre isso, né? Porque a sistêmica, ela vê mais ou menos dentro desse ponto da psicologia, mas a sistêmica, ela tem um olhar um pouco diferente, que ela diz assim, que existe um período da infância em que a menina, ela tem que estar na esfera do feminino, que é da mãe, e o menino do masculino, e eles têm que fazer essa transição e voltar para os seus lugares. E aí que começa o problema, porque o menino vai para a esfera da mãe e nunca mais volta. Porque o pai vai puxar o relho, vai dizer, não vai, não faz. Aí a mãe vai dizer, fica aqui, meu filho, coitadinho. E vice-versa. Por isso que tem aquele velho ditado que assim, a menina é do papai e o menino é da mamãe. Não é essa a possibilidade. É que quando cada um está no seu lugar, a coisa flui com mais leveza. Eu vou pro próximo bloco. A Lu já tá com a música a ponto. Bora lá. E vem de lá o meu sentimento de ser um ser humano feliz, ser um ser humano amado, respeitado, ser um ser humano normal. Quem disse que eu não sou normal? Não sei, mas alguém disse. Que me julgue. Longe de mim ser normal. É. Que eu não lembro o nome. É esse daí, então. Longe de mim ser normal. Nem Mato Grosso. Nem Mato Grosso. Vou colocar essa música. Eita, eu não quero ser normal. Ou eu quero. Eu acho que tem vezes que eu preciso de uma lucidez. Depois eu já mergulho nas doideiras da vida e vamos embora. Só assim pra sobreviver.
Bom, eu quero ler aqui pra vocês os recadinhos. Gente, tô tão feliz. Tô me sentindo a Xuxa. Sabe quando tinha a Xuxa aquele monte de papelzinho assim? A Luciana me passou meus papéis hoje. Eu disse pra ela me passar. Meus papéis que eu quero ler no ar. Então eu vou ler aqui Sebastiana. Não, Sebastiana eu já li. Sebastiana, um beijo pra ti. Quero mandar um beijo pro pessoal de Portugal, de Brasília, da Espanha. Muito obrigado pela audiência. Eu tenho... Vamos lá. Aqui. Cláudia Martins de Santos, a família hoje, todos estão assistindo aqui em casa. A minha mãe está aqui, estamos brincando. Aqui, ela é Consuelo. Ai, garota, que lindo! Ela é a Consuelo. A Consuelo! Deixa a Aldeide namorar o André. Ai, que linda, garota! João Caetano Silva, eu estou adorando o programa, você realmente é incrível, obrigado. A Janaína me diz... Janaína, quando tu vir no Rio de Janeiro, meu amor, por favor, vem aqui e me abrace. Quero tu nessa bancada, garota. Entra em contato com a rádio. Quando tu vir turistar no Rio, por favor, vem aqui. Quero que tu sente aqui e me conte a tua história. Eu quero ouvir. E eu vejo você. Sebastião Vicenzo, estava aguardando o seu programa. Eu adoro você, parabéns. Curitiba, Paraná. Gente, tá frio aí, hein? Mas que bom que tu tá. Eu espero que tu esteja em volta do teu fogão a lenha, bem aquecido, porque eu sei que tá chovendo. Meu pai me falou ontem. Ele disse que nunca mais parou de chover. E eu quero fazer... eu falei do Rivaldo, falei do João Santos. Tem a do Marcelo, que eu vou fazer. A do Marcelo, a pergunta do Marcelo pro Igor. Obrigado, Lu. Avieiro, de Portugal. Minha mãe viveu uma vida inteira. Aos seus 42 ela morreu. Tinha perdido uma noiva por conta dela e quantas namoradas, mas eu não conseguia me impor. Perdi muito. Quando ela faleceu, eu fiquei sem chão, sem ninguém. Fui morar em Portugal. Hoje estou noivo, estou com... E ainda tenho filhos. Casou de novo e tem filhos. Casou a primeira vez. Ô Marcelo, desculpa pelos erros, a Luciana escreveu e ela é uma pessoa incrível porque ela disponibilizou o tempo dela, mas eu só não consegui entender umas coisas, mas tá tudo bem. Eu vou explicar. Por favor, então, Lu. Ele viveu a vida toda pra mãe, a mãe morreu, ele ficou sem chão, resumindo, foi pra Portugal tentar a vida em Aveiro e só agora ele tá noivo, pelo que eu entendi, ele tá noivo com 42 anos, que ele vai casar e ele quer ter filhos, ele quer construir uma família. Guri, o mundo que lute porque tu chegou. E como diz aquele ditado, foguete não dá ré. Aproveita a vida. A vida ela é incrível, a vida é maravilhosa. E como diz Fernanda Torres, a vida presta, meu amor. Quem não presta é a gente que não sabe lidar com ela. Porque a gente complica muitas coisas, tá? Eu tenho aqui do Saulo também, Saulo Machado. Eu assisto sempre seu programa. Hoje consegui mandar mensagem. Muito bom, espero que vocês leiam. Óbvio, se eu não ler, a Luciana lê. Parabéns, Michele, você é corajosa a abordar esse tema. A Consuelo, meu filho. Nossa, essa Consuelo abriu uma cratera na vida das mães brasileiras. Eu levei 20 anos para conseguir sair da casa da minha mãe, depois dos 25. A Cristina me empurrou. Quem é Cristina? A Cristina me empurrou e por conta disso fui pai aos 40 e hoje... A Cristina me esperou, Michele. A Cristina me esperou, desculpa. A Cristina me empurrou, a Cristina me esperou. Cristina é o amor da vida dele. Pelo que eu entendi, ela ficou esperando ele até ele resolver toda a situação. E aí ele tá casado com ela. E o que ele sofre é que hoje ele tem um filho, acho que é isso, e ele não se arrepende de não ter vivido isso antes, de não ter tomado essa atitude antes. Meu amor, entenda uma coisa, a gente só faz aquilo que a gente sabe fazer. E tudo que tu viveu foi realmente importante para que te trouxesse até aqui. E aqui eu, por favor, Igor, complemente do teu olhar masculino sobre isso. Então, eu tenho uma cliente que ela tem uma mãe que tem traços narcísicos, né? E ela me procurou há 4 anos, né? Com muita crise de raiva, com temperamento bem forte, depressiva, ansiosa, com ideações suicidas, relacionamentos, tudo que ela tinha, ela sempre brigava, enfim, não parava com ninguém. Começamos a trabalhar em relação à
psicoeducar, né, assim, sobre como funciona a estrutura da mãe e tal, nesse nós ressignificamos diversos traumas. E hoje, né, assim, ela já consegue lidar muito bem com a sua mãe. Só que ocorreu algo bem interessante. A novela. Ela falou que viu a novela, porém, eu deve ter acho que uns 20 anos quando assisti novela, eu fiquei um pouco perdido, mas ela falou assim, Igor, pode me gerar um gatilho para eu ter raiva da minha mãe por causa da novela? Eu falei, sim, pode. Se for um caso que é parecido, pode gerar raiva. Ou seja, então a novela, ela vai mexer muito com a gente, porque ela tá falando de histórias reais, né, assim, transformadas ali em papéis, que de certa forma a gente vai se identificar com isso e vai sentir as emoções, que é alegria, raiva, Tristeza, medo, vergonha. Exatamente. Então, ou seja, essa cliente, ela teve gatilhos por conta da novela. E é interessante a utilidade pública da novela em trazer esse tema, porque faz com que o ser humano, que muitas vezes nem imagina que ele vive essa relação ou com a mãe, ou até mesmo com alguém, ela consegue ter um desconforto tão grande que ela vai buscar ajuda. Então, é de suma utilidade a gente perceber que os temas abordados dentro de algumas redes, a gente precisa ter um olhar clínico e um olhar de autocuidado para entender que isso pode estar te afetando. E o gatilho é a coisa mais normal do mundo. Se o cara falou alguma coisa e doeu em ti, o problema é teu, meu amor. Não adianta tu botar a culpa no outro, porque esse problema é tu que tem que resolver. E aí a gente já encerra por aqui. Mas eu quero dizer aqui, só complementando o Saulo, parabéns. Não se culpe. Se parabenize pela tua vitória, porque tu começou a tua história a partir do momento em que tu encontrou a Cristina e começou a viver. E hoje tu tá vivendo o melhor momento da tua vida. E se tu tivesse tudo isso antes, tu não ia saber fazer. Porque a vida ela é incrível e ela ensina exatamente aquilo que a gente precisa. Isso se chama expansão de consciência, né, Igor? Então, bora lá. Vamos agora para o quadro Nosso Momento. A Luciana gosta desse quadro. Enquanto você arruma, pode ter o comercial? Pode botar. Vai ter comercial, gente. A gente tá ficando bem legal aqui o negócio. Pode botar o comercial. Alô, ouvintes da Rádio Tropical Web Brasil. O meu nome é Vanessa Navarro, eu sou advogada, eu vivo em Portugal e eu vim aqui oferecer para vocês os nossos serviços advocatícios. Nós trabalhamos ajudando investidores e empresários que queiram trazer a sua empresa para Portugal através do visto Gold. Essas pessoas podem fazer investimento em fundos e nós tratamos de todo o processo para a obtenção do visto Gold, inclusive para a sua família, esposa, filhos que queiram vir viver em Portugal, ou se não quiserem viver, se quiserem apenas investir em Portugal, na compra de imóveis, na construção, restauração, remodelação de imóveis. O nosso escritório conta com parceria de empresas de engenharia, consultores imobiliários e toda a equipe necessária, inclusive pessoas intermediárias de crédito em bancos, pessoas que podem conseguir financiamento para vocês. Então nós tratamos de todo o processo. Contem conosco, inclusive para obter a nacionalidade portuguesa, tá? E sigam o nosso perfil no Instagram, LinkedIn e Facebook, VN Advocacia PT. Obrigada. Voltamos. Vamos então para o quadro Nosso Momento. Eu tô aqui hoje com o psicólogo Igor Rodrigues, com uma história incrível. E ele tem além da história dele ser incrível, ele também tem uma especialização importantíssima antes de chegar na psicologia, que foi a hipnose. E olhar para essas técnicas integrativas que nós chamamos, né, de suma importância. Muitas vezes as pessoas não valorizam, mas nós que trabalhamos com a saúde mental, a nossa importância é olhar para a transformação do outro. Como a gente vai ajudar e a forma que a gente vai ajudar, se é com psicoterapeuta, se é com psicólogo, se é com psicanalista, se aquela pessoa veio com uma dor e ela saiu dali com um sorriso no rosto e agradecendo, o jogo tá valendo. Porque esse é o nosso legado na vida. E quando a gente ama o que a gente faz, a gente transforma vidas.
Eu vou fazer um movimento sistêmico, isso não é uma constelação, é um movimento sistêmico que eu faço. Então, Igor, como é que ele procede? Tu me dá o teu problema e eu vou fazer uma leitura oculta. A Luciana tá ali já. Gente, você segue a Luciana gosta, a Luciana fica enlouquecida com esse negócio. Ela tá quase com mestrado. Tô também pós-graduando em psicologia, de jornalista a psicóloga, coisa assim. Aí o que acontece? Eu faço um movimento sistêmico e de acordo com o teu problema, e eu faço uma ordem, né? Porque a constelação ela fala muito sobre a ordem, hierarquia e pertencimento. E dentro desse contexto, eu monto pra ti pra ver se tá fazendo sentido. Depois tu finaliza pegando uma carta. Isso aqui não é carta de tarô, tá? Isso aqui é uma carta que faz parte do trabalho terapêutico, né? Do trabalho psicoterapêutico com a sistêmica. E essas cartas, normalmente, elas sempre casam. E aí, se não fizer sentido, também pode falar. Não tem problema nenhum, tá? A gente quer que veja o que tem desconforto. Então, o que hoje te incomoda? Assim, qualquer área. Não está perto do meu filho. Não está perto do teu filho. Como é que é o nome da tua mãe? Primeiro só, o teu pai. Sidney. A tua mãe fez a passagem cedo, né? E o pai também. E o pai também. Quantos anos tu tinha? Quando a minha mãe faleceu? É. A mãe 9 e o pai 32. Tá. Teu filho tem quantos anos? 8. 8? Eu tenho 40. Tá bom. Então vamos lá. Como é que a gente vai fazer? Tu não coloca a intenção. Eu coloco a intenção e tu vê onde tu sente de colocar aqui e para e a gente vai lendo, tá? Como é que é o nome do teu filho? Isaac. Isaac. Tu só tem um bebezinho? Sim. Quantos anos ele tem? 8. Ah, ele é um gurizinho já. Tá. Como é que era a tua relação com teu pai? Brevemente, assim. Até os 18 anos foi bem difícil, porque a mulher que ele escolheu depois da minha mãe era a pessoa que era mais abusiva comigo. E ele não te acolhia, né? Ele simplesmente... Nem um pouco. É. E a tua relação com a tua mãe? Então, o que eu lembro era ótimo, era muito boa. Ela me cobrava bastante pra estudar, Sim. Pra jogar futebol. Sim. Portanto, quando eu fui profissional, eu lembrava bastante dela. Assim, acho que era o sonho mais dela, né? Aí depois o meu era ser doutor. Aí, olha, eu vou te contar, né? Eu vou te dizer por que eu te fiz essa pergunta. Porque eu sei que tu é um profissional capacitado e acredito que tu já deve ter sanado muitas dores, muitas coisas, travas. Como muitas padrões que a gente tá sempre se auto, né? E a gente vai abrindo os caminhos, mas sempre tem alguma coisa que precisa ser vista. O que acontece? Esse amarelo aqui é tu. Esse vermelho aqui é o teu pai. Esse daqui é a tua mãe. Esse aqui é o teu filho. Cadê o teu gurizinho? Esse aqui. Esse aqui é o teu filho. E esse aqui é o problema. Esse afastamento, ele tá ligado justamente por um julgamento inconsciente que tu tem do teu pai. Porque assim, pode ser, tá? Vou te dar as posições, assim. Pode ser que na tua infância, o simples fato do teu pai não ter te olhado, não ter te acolhido, isso fez com que tu criasse um julgamento de um acesso que tu não tem. Automaticamente, eu não sei como é que é a relação com a mãe do teu filho, né, aonde virou para esse lado. E o teu filho, ele se identificou com aquela dor, porque a tua mãe, ela tá ligada ao problema. E tu te sentiu abandonado sob dois lados. E tu percebe que tu tá longe dela e longe dele. E o teu filho se afastou. A partir do momento em que tu começar a olhar para a história do teu pai e da tua mãe, independente do que aconteceu, e entender, eu vejo e reconheço você como os meus pais, eu deixo vocês com a história de vocês e carrego somente o que é meu, aqui tu começa a crescer. E isso é uma parte difícil, porque nós, como filhos, nós estamos sempre buscando os pais. A gente sabe disso. Inconscientemente, a gente está sempre nessa luta.
Só que para que tu possa cada vez mais estreitar os teus laços com o teu filho, tu precisa te conectar com eles aqui dentro. Não é porque eles tiveram a vida e a escolha que eles fizeram que eles deixaram de te amar, porque eles estão dentro de ti. Ativar essas conexões é o que vai te aproximar na tua vida adulta do teu gurizinho. Então, é muito mais sobre a tua postura diante do teu passado para que tu possa trazer a confiança do teu filho. E tu vai conseguir, aí sim, seguir uma vida tranquila com amor e te aproximar cada vez mais dele. Então, aquilo que tu não recebeu é aquilo que tu tem que fazer. E aí, como que tu vai fazer? Eu não quero entrar na tua intimidade, né? Como que tu vai fazer, da forma que tu vai fazer essa parte aí, eu deixo pra te resolver, porque tu também é um profissional da psicologia. Tira uma carta pra nós, por favor, Igor. Leia. Não importa o que aconteceu, você tem o direito de recomeçar. Beth Helling. A gente sempre tem o direito de recomeçar, independente do que aconteça. E aí, quando a gente olha pra isso, não importa o que aconteceu na tua história é tua, sabe? Mas aqui tu pode fazer um caminho diferente e a escolha é tua. Nem melhor, nem pior, apenas diferente. É sobre isso. Bora, Lu? Bora. Bota uma música e nós vamos pra nossa chamada final. A música. Hoje a Luciana tá arrasando na playlist. Chegamos ao nosso último bloco. Vamos lá, gente. Pois é, o programa hoje foi incrível. Eu adorei aquela que mandou a mensagem dizendo que a mãe dela é Consuelo. Garota, um beijo no teu coração. Olha, o Consuelo, tu deixa Aldeide. Bom, veja lá, hein? Presta atenção. Eu quero agradecer desde já ao Igor Rodrigues, que disponibilizou do tempo dele para estar conosco e tirar as dúvidas. E se tu tiver ainda alguma dúvida, mande aqui pro WhatsApp da rádio 21 97 159 1211, porque nós vamos fazer uma live para terminar de responder as perguntas, porque tem mais perguntas. Igor, por favor, suas considerações finais, suas redes sociais, onde é que o pessoal te encontra online. Bora, garoto. Então vamos lá. Mas pra me achar bem fácil, no Instagram é psi.rodrigues. psi.rodrigues. O telefone é 21 96 547 9343. E eu também agradeço também o seu convite da Michelle, da Luciana, ao programa incrível, com essa energia muito boa, essa dinâmica. Olha, eu gostei, viu? Gostei da rádio. É a minha primeira experiência que eu gostei. Eu quero vir mais vezes aqui. Gente. Eu me senti super à vontade aqui, então... A casa é nossa, meu amor. Aqui pode voltar, a casa é nossa. É só chegar e chega e me abraça, por favor, porque eu vou te receber tudo na porta com um abraço. Chega e me abraça, nós somos seres humanos, nós somos movidos à energia, então traga a sua energia de luz e transforme a tua vida. O programa Conscientizando aqui na Rádio Tropical Web Brasil e com a produção também da Luciana e da Tati, de todo mundo que se move para que isso aconteça, é de suma importância. Então, o meu trabalho aqui é levar esse conteúdo para que alcance cada vez mais pessoas e transforme a tua vida. E eu sempre vou procurar trazer uma pessoa incrível, assim como o Igor, para que possa te dar expansão de consciência. Então, hoje nós, graças a Deus, temos a oportunidade que os nossos avós não tiveram, que os nossos tataravós não tiveram, que é ter acesso à informação, à comunicação e tudo aquilo mais que nos faltou lá atrás, ok? Me siga no meu Instagram, michelleramos.psicoterapeuta. Responda a caixinha lá, porque vai ter live com esse rapaz aqui. Vai ter live para tirar mais dúvidas, principalmente homens que têm vergonha, que não querem. Mandem nele lá no Instagram dele, porque ele também abriu uma caixinha. Vai lá, segue ele. Segue a Rádio Tropical Web Brasil. Segue a rádio. Dia 26 vai ter o evento do programa Conscientizando no Renascença. Ô, Luciana! Vai ter o evento do programa Conscientizando no Renascença. Então, é bem importante se tu tiver aí, que se estiver no Brasil, quiser ir. A Luciana tá me olhando atravessado, porque ela tem uma quantidade de pessoas. Ela é produtora, mas eu sou quem faz a discórdia. Ela é a mãe e eu sou o avô. Com o avô está os filhos, sabe? E aí eu vou dizer assim, gente, por favor, se tu for no evento, me abraça, eu vou estar lá. Vai ter um monte de mulheres incríveis e a gente vai falar e vamos se abraçar e vamos comemorar a vida e a experiência de cada dia ter a oportunidade de recomeçar. Um beijo pra você. Estou encerrando esse programa e eu te espero na próxima terça-feira às 20h30. E lembre-se, conscientizar para evoluir. Bora lá.